Hoje nós vamos falar de um personagem que talvez seja o hominídeo que mais ocupa o imaginário das pessoas quando a gente fala de evolução humana, que é o Neandertal, né? Eu tenho aqui uma calota craniana de Neandertal, que foi descoberta em 1859, e a espécie foi descrita a partir dessa calota, mas isso já no início dos anos 1900. E aqui eu tenho um crânio de um fóssil também importantíssimo, que é o fóssil de La Chapelle-aux-Saints, que foi descoberto em finais do século XIX, começo do século XX. É um crânio muito íntegro, um dos mais íntegros que a gente tem de Neandertais, mas ele pertencia a um velho. Então, essa falta de dentes que vocês veem aqui na frente, não é que esse indivíduo sofria de uma patologia específica, é simplesmente porque ele era muito velho, já tinha os dentes muito desgastados e, por causa desse desgaste, acabou perdendo grande parte da dentição. Bom, vamos falar um pouco de onde vieram os Neandertais, embora a gente já tenha mencionado isso na aula passada. Como vocês sabem, aí por volta de 600, 400 mil anos, o planeta estava repleto de Homo heidelbergensis. Na Europa é muito interessante, porque, como eu disse, não há certeza se o Homo erectus chegou na Europa, mas não há dúvida que o heidelbergensis chegou. E, muito interessantemente, se você analisa alguns fósseis encontrados nas últimas 2 décadas em alguns sítios na Serra de Atapuerca, no norte da Espanha, você vê uma coisa muito interessante, que é justamente a transição entre heidelbergenses e neandertalenses, né? Crânios que todo mundo aceitam como neandertalenses não ultrapassam 200 mil anos. Mas o que você tem antes disso são exatamente essas formas de transição encontradas até hoje. Evidentemente que isso pode ser encontrado em outros locais da Europa no futuro, né? Mas até o momento só foi encontrado no norte da Espanha. Muito bem, os neandertais têm características cranianas e características pós-cranianas muito interessantes. Se a gente pegar o neurocrânio, o que mais caracteriza o crânio de um Neandertal é o fato de ser um crânio extremamente comprido, muito baixo e sem testa. Então, essas características, como vocês devem se lembrar, a gente via lá também no heidelbergensis. Ele também tem um tórus supraorbital extremamente marcado, mas já não tem mais um tórus occipital marcado. Como vocês podem ver, não tem mais aquela barra que existia tanto no erectus quanto no heidelbergensis. Ele tem aqui muito discretamente o que nós chamamos de um tórus vermiforme, né? Parece uma minhoquinha, acima do qual tem uma depressão. Essa depressão tem um nome estranho, mas ela é chamada de depressão supraníaca, porque essa região aqui do crânio é chamada de ínium. Então, essa associação entre esse tórus vermiforme, discreto, e a depressão supraníaca, ela é típica dos neandertais. De maneiras que, se você estiver escavando e você encontrar um occipital, e esse occipital mostrar um tórus vermiforme e uma depressão supraníaca, você sabe que você descobriu um Neandertal. Agora, os Neandertais tinham uma outra característica no neurocrânio, Por exemplo, visto por trás, eles parecem uma bolinha, Nós vamos ver depois que no Sapiens isso é diferente. Em termos de tamanho cerebral, ele também é muito conspícuo, um Neandertal tem, em média, 1.600, 1.500, 1.600 centímetros cúbicos de cérebro. Nós temos 1.350.
Então vocês podem eventualmente estar imaginando, bom, os neandertais então eram mais inteligentes do que nós porque tinham um cérebro maior. Não é bem assim, porque na verdade o que interessa é a relação entre massa encefálica e massa corporal. E um neandertal adulto, ele pesava por volta de 90 quilos, né? Então ele tinha um corpo, uma massa corporal, depois a gente vai discutir isso, muito maior que a nossa. Então esse crânio, esse cérebro maior que o nosso, não quer dizer que ele fosse mais inteligente. Tanto é que ele se extinguiu e nós continuamos, né? Significa apenas que esse neurocrânio grande, ele é um reflexo do aumento corporal como um todo. Mas uma das coisas que mais caracteriza o Neandertal é a sua face. Ocorre uma coisa que até hoje nós não temos uma boa explicação para isso, é o fato de que tem-se a impressão que alguém pegou aqui o palato, né, a maxila, e puxou completamente essa face para frente. Isso pode ser visto aqui em norma lateral, não é? E pode ser visto aqui em norma basilar, né? Ou seja, vocês estão vendo que, né, se formou um bico aqui nessa região facial inferior dos neandertais. E associado a essa face, digamos, puxada para frente, ele tem um nariz imenso. Como eu disse a vocês, nós não temos uma boa explicação ainda para essa coisa desse prognatismo facial. Mas o nariz nós temos uma boa explicação. Os neandertais viveram em regiões de frio a gélidas. Você tem neandertais na Europa, você tem neandertais no Oriente Médio e você tem, hoje nós sabemos, isso é uma descoberta recente, que também havia neandertais no sul da Sibéria. Antes essa distribuição ia só até o Uzbequistão, mas hoje nós sabemos que eles chegaram no sul da Sibéria. Então foram regiões que foram extremamente afetadas pelo frio das glaciações. Então várias coisas no corpo do Neandertal, tanto no que se refere ao crânio, quanto ao que se refere ao esqueleto pós-craniano, e aqui já digo que é uma coisa muito distinta dos hominíneos anteriores, nós temos uma fartura imensa de ossos pós-cranianos, ou seja, de esqueletos completos de neandertais, nós vamos ver que o corpo dele é um corpo absolutamente adaptado a climas frios. Esse nariz grande, por exemplo, e projetado para frente, um pouco saltado para frente do neurocrânio, nada mais era do que uma forma de aquecer o ar, né, gelado, antes que esse ar entrasse e congelasse tecidos, por exemplo, do cérebro pré-frontal. Então, o nariz está a serviço desse aquecimento do ar que era inalado. Mas por que eu estou falando que o corpo dos neandertais era um corpo adaptado a condições climáticas frias? Se você olhar para o esqueleto do Neandertal como um todo, e daqui a pouco nós vamos ver isso na bacia, né? O Neandertal tem um corpo extremamente lateralizado, né? E ele era, como se diz aqui no Brasil, troncudo, né? Extremamente troncudo. Se você vai nas mãos dos neandertais, essas falanges aqui, né, que são as últimas da ponta dos dedos, elas não são pontiagudas como as nossas, elas são arredondadas, né? E, como eu já disse, um crânio extremamente grande. Isso significa o quê? Isso significa que o Neandertal estava tentando virar uma bolinha. Por que uma bolinha? Porque é a figura geométrica que tem a menor relação entre superfície e massa é uma esfera. Então conserva calor.
Então é muito interessante porque quando você vê o esqueleto dos neandertais, não há a menor dúvida de que eles refletem uma adaptação a condições climáticas frias. Por exemplo, algumas dessas características você encontra hoje nos esquimós. Não estou dizendo que os esquimós são descendentes dos neandertais, mas é um caso de convergência evolutiva porque ambos ocuparam e ocupam regiões extremamente frias. Então, lembrem-se sempre disso, né? Você veja que até a falange da mão, ela não é pontiaguda, ela termina em meia lua, porque o corpo inteiro está tentando minimizar as extremidades. Para demonstrar essa lateralização do corpo dos neandertais, eu quero mostrar para vocês uma bacia de Neandertal e uma bacia de Homo sapiens. Não precisa ser muito inteligente para perceber que a bacia do Neandertal é muito mais larga, é muito mais lateralizada do que a bacia do Homo sapiens. E também muito mais robusta em termos de estrutura óssea do que a bacia do sapiens. Essa bacia lateralizada, ela nada mais é do que a manutenção desse corpo totalmente lateralizado. Esqueci de dizer que o Homo neanderthalensis era um pouco mais baixo que a gente. Ele tinha cerca de 1,65 m, justamente nessa estratégia de fazer isso e isso, tentando virar uma bolinha. Muito bem, já falei da origem dos neandertais, que vem do heidelbergensis, já disse que isso provavelmente ocorreu no norte da Europa, já disse que eles têm uma distribuição geográfica que vai da Europa, Oriente Médio e sul da Sibéria. Não há neandertais na África, nunca houve neandertais na África, né? E falei um pouco dessa morfologia do corpo dos neandertais. Os neandertais foram os primeiros hominíneos, né? Eles tinham uma indústria de pedra lascada bastante sofisticada. E eles foram os primeiros a inventar pontas, né? Não eram pontas de flecha. Aliás, o arco e a flecha é uma coisa muito tardia na evolução humana, né? Eram pontas que eles usavam em lanças, né? E iam lá próximo ao animal e tentavam matar esses animais com essas lanças. Não eram de forma alguma armas de arremesso. Por que a gente sabe disso? Bom, primeiro pelo estudo das próprias pontas em si. Em segundo, pelo fato de que quando você analisa os esqueletos de neandertais que nós temos, e como eu disse, já contamos aí provavelmente numa escala de uma centena de esqueletos, eles apresentam muitas fraturas acidentais. Então você encontra muita fratura em todos os ossos, né? Isso mostra, de fato, que os neandertais, eles, para se aproximar de grandes mamíferos para matá-los, como uma rena, por exemplo, eles se expunham a grandes perigos. E por isso você tem essa quantidade imensa de fraturas em seus esqueletos. Tem um trabalho clássico, já dos anos 90, onde o autor tentou comparar o padrão de fraturas ósseas que você encontra nos neandertais com o padrão de fraturas que você encontra em populações de sapiens atual, que desempenham diferentes profissões, e ele chegou à conclusão que o padrão de fratura que você tem nos neandertais é muito parecido com peões de boiadeiro, né? Que também estão submetidos a uma grande probabilidade de sofrerem fraturas em seus esqueletos, né? Então isso só demonstra mais ainda que, de fato, eles se expunham muito facilmente, né, a atividades de alto risco.
Uma outra coisa que é muito interessante no esqueleto dos neandertais é o fato de que eles têm, por exemplo, os fêmures mais ou menos curvos, né? Isso, quando foi encontrado lá no início do século XX, tentou-se dizer, então ele sofria de raquitismo e tal, mas hoje ninguém mais pensa assim, né? Na verdade, nós sabemos que essa pequena curvatura que os neandertais tinham nos fêmures, né, isso nada mais reflete de que eles deviam carregar pesos muito grandes. Provavelmente nós estamos falando aí de corpos de animais que foram caçados. Então isso é basicamente, se eu tivesse que fazer uma pequena história natural sobre os neandertais, era mais ou menos isso que eu apresentaria.